graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Nós estamos felizes por mais esta noite com a palavra, né? Nós vamos ler o livro de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar diz assim: do dia 7º, repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Amém? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, nós estamos gratos a Ti por mais esta noite, o Senhor ter dado esta oportunidade para nós estarmos aqui de frente à Sua palavra. E pedimos que o Senhor venha e supre as nossas necessidades, pois são tantas, Senhor, e estamos a caminho e necessitamos delas. Amém, Senhor. Amém. Sentar. Muito bem. Nós observamos que esse mundo que nós estamos vivendo é um campo de provas. Nós não temos como fugir dessa realidade. É um campo de prova. Você sai de um problema e dá glória a Deus por sair, e daí a pouco tem outro problema. Cada dia. E na medida que nós vamos envelhecendo, as lutas são um pouco diferentes. Elas são mais materiais do que espirituais. Embora elas trabalham juntas. E somos tentados cada dia. E nós não sabemos, às vezes, por que somos tentados. Mas o profeta desta era, ele veio nos orientar de uma forma muito profunda, muito alta, a ponto de ser despercebido por muitas pessoas. Inclusive, quanto mais letras se tem, menos se entende. Às vezes é mais fácil uma pessoa que não tem nenhum conhecimento intelectual
entender do que o que tem conhecimento, porque o conhecimento intelectual disfarça a nossa visão de alma. E nós viemos aqui na Terra, isto falando dos eleitos, não falando do mundo total, do mundo generalizado, mas das pessoas que se sentem predestinados, se sentem chamados divinamente por Deus e tomam a caminhada da vida eterna, que não é uma caminhada fácil. Mas nós temos um curso aqui na Terra. Isso quer dizer, um curso não é não é um curso de inglês nem de espanhol, não. Um curso é uma caminhada, uma jornada, chama-se curso, né? Por isso que o curso de língua ou de qualquer matéria chama curso. É curso porque você tem que começar do primeiro e vai até o final. Então você faz um curso. A palavra cursar quer dizer caminhar. E nós temos um curso aqui na Terra, todos os eleitos. Um caminho do qual Jesus disse que é estreito e espinhoso. Ele não mostrou para nós muita facilidade. Estreito e espinhoso. E às vezes não sabemos por que temos essa jornada difícil. Mas o profeta nos mostra, na mensagem Quem é esse Melquisedeque, no parágrafo 70, ele diz assim: antes da fundação do mundo, seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Ué, o Cordeiro que não existia o mundo. Como é que poderia existir o Cordeiro se não existia o mundo? É antes da fundação do mundo. O seu nome foi colocado ali no livro da vida do Cordeiro. Isso porque se tratava de um pensamento do Criador, um pensamento de Deus. Ele, por presciência, ele conseguia, ou consegue até hoje, ver o fim antes do princípio. Esse é o mistério. Então, disso, esse pensamento se fez a palavra. Foi aonde ele começou a criar. E essa palavra se fez teofania, que podia aparecer e desaparecer. Então ele se fez carne e voltou novamente, aí em outro corpo. Ressuscitou deste mesmo corpo, numa condição glorificada, porém vocês passaram, porque a mesma situação que ele mostrou lá, o Cordeiro, que era Cristo, ele mostra nós que fomos eleitos por ele antes de nós existirmos. É coisa que precisa imaginação sincera e profunda. Antes de nós existirmos, ele escreveu o livro da vida do Cordeiro. Interessante. Vocês sabem qual é esse livro? Onde está esse livro da vida do Cordeiro? Foi escrito lá no céu. Vocês sabem onde ele está? Quem sabe, levanta só a mão, não precisa falar. Não sabe? Então vocês carregam ele na mão. Ele é esse aqui, ó. É a Bíblia. O profeta diz isso no primeiro selo. Este é o livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo. Veja bem, aí você diz, mas esse é em português, tem o italiano, tem o espanhol, tem toda a língua. A língua não significa nada para Deus. Ela significa muito para nós.
Mas as palavras que se lê aqui, se lê no italiano, no japonês, no inglês, em toda a língua. É a mesma expressão, a mesma palavra. Essa palavra teria que se encarnar. E o profeta diz, então, ele passou da palavra para a teofania, que podia aparecer e desaparecer, e se fez carne. E voltou novamente, numa condição glorificada. Porém, nós passamos pela teofania e se fizemos homem de carne, para sermos tentados pelo pecado. Veja bem como é estranho. É tão estranho que o que está predestinado não é o seu ser físico, é a sua alma. Ela estava predestinada. Aí você diz, mas e o ser físico? Olha, Deus tem uma sequência de duas genéticas. A genética animal e a genética espiritual. O seu ser, o animal, veio do genes, do primeiro genes na Terra, que veio de Adão. O ser animal nosso, o genes, veio de Adão. E o nosso genes, e a nossa vida que estava lá antes da fundação do mundo, ela é uma genes que veio de Deus. O profeta mostra isso na mensagem Liderança, parágrafo 165. Ele diz, as nossas almas é a gene que vem de Deus. Essas duas genes tinham que se encontrar. Uma como atributo e outra como o sujeito. Como a gênese da nossa pessoa física, ela primeiro era no lombo dos nossos pais, nosso tataravô, assim sucessivo. Mas teve que encontrar o sujeito, que é o óvulo da nossa mãe, onde gerou e nós nascemos. Ora, a palavra é a gene de Deus. Ela teve que encontrar em nós o sujeito, que é a fé. Quando ela se encontra, ela se materializa e se torna um ser celestial. É complexo, é difícil você entender, mas não é impossível. Então veja bem como que Deus fez. De Adão, o nome estava escrito lá na imaginação de Deus, antes dele fazer o Adão. Fez o Adão, a Eva, tirou dele a Eva, e ela caiu, e nós nascemos moribundos, perdemos a eternidade, não consumiu de nós a eternidade. Portanto, a nossa vida eterna ficou escondida em Cristo, a Bíblia mostra isso. E quando nós encontramos com a palavra, Cristo semina em nós a vida eterna. E é isso que traz o novo nascimento. E você se torna uma nova criação na terra. Uma criação, um animal terreal e espiritual. Um animal da terra e dos céus, diferente dos outros animais. Bom, isso é muito interessante. Porque quando nós somos gerados, então se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando. Não temos ainda os corpos, porém, olhem, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de vocês lança este corpo à sujeição a Deus. Veja que nós somos quase que não, realmente forçados a servir a Deus. Nós somos forçados a servir a Deus. Deus não chamou nós para uma bajulações. Ele fez um decreto. Chamou por decreto. Decreto faz cumprir. Os outros crentes no mundo, que não são predestinados, que não são eleitos, eles creem se quiser. Se crerem, serão salvos. Se crerem.
Se não crerem, já condenado. São Marcos 16. Nós não temos isso em nós. Nós temos que crer, nós somos chamados por decreto. Você não sai da palavra, você não consegue sair da palavra. Você foi chamado e Deus não te solta mais. Você é preso por Ele. Por isso que Paulo disse: eu sou prisioneiro de Cristo. Há uma coisa que te domina, o seu ser. Pode ter problema, pode ter dificuldade, pode ter luta, pode ter aflições, pode ter doença, pode ter o que for. Você não sai das mãos de Deus. Você é filho. Então veja bem, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque ele não tem condição de ser incrédulo. E pecado é incredulidade. Não tem condição de uma pessoa que crê nessa palavra, nessa mensagem, não tem condição de dizer: não, não creio. Se ele não crê, ele nunca creu. Se ele não crê em parte, é porque ele não crê em nada. Ele tem por natureza crer. Então ele não comete pecado. Não pode pecar. Romanos 8:1. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ali o tem. Vejam, isso torna seu corpo sujeito. Você não tem que dizer: ó, se eu tão somente pudesse deixar de beber, ou tão somente pudesse deixar apenas. O profeta diz, é o parágrafo 71 da mensagem que esse Melquisedeque. O profeta diz: apenas entre em Cristo e tudo se vai. Veja, porque seu corpo está sujeito ao Espírito, não está mais sujeito às coisas do mundo. As coisas do mundo estão mortas. Seus pecados são sepultados no batismo, e vocês são novas criaturas em Cristo, e seus corpos tornam-se sujeitos ao Espírito e tratam de viver um tipo correto de vida. Você vê que quando você faz algo errado, algo te condena. O coração não fica em paz enquanto você não consertar aquilo, você não fica bem. Porque Deus age dessa forma, porque você veio para expiar pecado. Expiar não é olhar para o buraco, não é com S, olhar para um buraquinho da fechadura. Não é esse expiar que nós tratamos no português. Expiar é com X, é como se fosse expurgar, espremer algo. Então as tentações vêm justamente para tirar de nós o mal que está nos nossos dois seres terrenos. Deus enviou o ser celestial, que é a nossa alma, para lutar contra a nossa carne e deixar nós com as três naturezas perfeitas, como está em Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, ali São Paulo diz: se essa casa terrestre de nossa habitação se desfizer, esse tabernáculo terrestre, temos outra. Quem tem outra? Só o que nasceu de novo. Quem não nasce de novo não tem. Temos outra. Vem? Temos passado por isso para vir diretamente de Deus, o atributo para sermos carne, para sermos tentados e provados pelo pecado como Adão foi. Porém, quando a prova de sua palavra tiver acabado, então somos levantados. Às vezes a pessoa diz: mas estou num sofrimento, numa luta. Você quer que ela acabe logo? Quer que a luta acabe? Ela não vai acabar enquanto você estiver com dificuldade, com coisa ruim na vida. Ela não acaba. Enquanto você estiver com dúvida, com dificuldade, com política, com coisa ruim, com pensamentos ruins, com todas essas coisas que nós temos no espírito, inveja e todas as coisas, profia
quando estiver com isso, você vai sofrer ela ainda. Ela tem que sair. Ela tem que purgar. A gente lembra quando trabalhava com... tinha o tempo da engenhoca, puxado com burro, engenho. A gente falava engenho, para moer cana, né? Fazia rapadura. Então ponhava a cana, ponhava lá e passava, pegava ela outra vez, tornava a torcer, tornava a passar, dobrava a cana. Cana naquele tempo era grande, não era cana pequena. Dobrava a cana, 4, 5 pedaços assim, ponhava ali assim. Aquilo, você fala, não tinha mais nada. Quando você passava a última, podia queimar o bagaço. Podia queimar o bagaço, não tinha mais nem um pinguinho de nada nela. Estava purgada mesmo, estava espiada. Assim, nós está sofrendo? Graças a Deus, tem que sair isso aí. Isso aí. E não importa que está novo, que está velho, que está em idade, Deus não tem nada, Ele tem que limpar. Você tem que ser purificado. Você tem que ser santificado para chegar lá. E com as 3 naturezas santas: corpo, alma e espírito. No parágrafo 79, ele disse assim: porém, quando a prova de sua palavra tiver acabado, então somos elevados a este corpo que foi preparado para nós antes da fundação do mundo. Aquele corpo que foi preparado antes da fundação do mundo é aquela teofania. Eu expliquei isso, parece que no culto passado. Aquela teofania que, creia ou não creia, entenda ou não entenda, ela está no sangue. Ela não é o sangue, ela está no sangue. A ponto de Abel, o sangue dele falou. E Deus ouviu a voz do sangue de Abel. Não viu? Deus não viu o sangue, Deus ouviu a voz do sangue. A Bíblia diz isso. Ela é uma teofania. Então veja bem, é a palavra que passamos por alto e viemos aqui embaixo para sermos tentados e provados. Se tivéssemos vindo através disso, antes disso, nós não teríamos tido nenhuma tentação. Havíamos sabido todas as coisas. Essa é a razão porque Jesus sabia todas as coisas, porque Ele era a palavra antes de ser carne. E nós somos carne antes de ser a palavra. A diferença está aí. Você já pensou se nós soubéssemos? Jesus sabia que Ele ia para a cruz. Ele tinha falado várias vezes, o povo é que não entendia. Fala, a pessoa não entende. Ele falou assim: derrubar esse templo, em 3 dias eu edificarei ele. O que ele estava falando? Ele estava falando do corpo deles, ia matar ele, ia acabar com o corpo dele, mas ele voltava outra vez. Ele mostrava isso. O povo não entendia. Ele sabia de antemão todas as coisas que iriam acontecer. E nós não sabemos o que é amanhã para nós. Não temos condições. Você já pensou se nós soubéssemos? Que coisa difícil seria você saber que depois da manhã a gente vai morrer? Se soubesse, você ficava contente? Você ficava? Difícil, né? Aí, como é que fica? Então, por isso que Deus não deixou nós saber, né? Você tem que purgar tudo sem saber, até o fim de você estar pronto para Ele. Uns com 10 anos, outros com 5, outros com 20, outros com 30, outros com 50, outros com 90, outros com 80, cada um tem o seu dia de terminar a expiação aqui na terra. Tempo de expiação que nós temos. Às vezes viver muito parece bom, mas sofre mais. Né? Viver pouco parece ruim, mas sofre menos. Todas essas coisas existem. Parágrafo 80 diz: então nós nos tornamos a palavra aqui
e somos formados à imagem da palavra para sermos participantes da palavra e nos alimentar da palavra. A coisa mais feliz que um predestinado tem na vida é ele conseguir alimentar-se da palavra. Ele conseguir vir na igreja e dizer: Deus falou comigo. Que não é muitas pessoas que se sentem assim. Então você vê, por que você vem na igreja? Para cantar, para alegrar, para visitar, para encontrar um com o outro? Não. Há uma fonte inesgotável e há uma sede insaciável em nós. É difícil entender isso. Você vem, cada vez que você vem, você recebe um alimento de uma forma diferente. Aquilo te reage, te traz. A vida nossa, é necessário que nós vivamos de esperanças. De esperanças. Ninguém pode viver sem esperança. Esperança contra a esperança, ainda que ela seja contra a esperança. Ainda que a sua esperança física está no fim, mas você tem que esperar contra a esperança, porque dentro da sua corrupção, do seu corpo corruptível, existe o incorruptível, que a esperança dele é maior. Ele luta, ele vence, não é verdade? Isso deve fazer nós ficar alegres, sentir felicidade na vida, ainda que você esteja chorando. Isso não é o caso. Isso é a purgação que você tem que fazer, pagar. O que é regozijo na tribulação? É uma coisa, uma expressão difícil, né? Regozijo é uma alegria anormal, além da alegria natural. Você fica alegre na tristeza, só chorando, sofrendo. Alegre, porque você tem algo que supera dentro do seu ser, uma força sobrenatural. Isso é muito alto para nós. Deus deu isso para nós através da mensagem do profeta dessa era. Amém? Então, veja bem, nós notamos que o profeta desta era, ele nos disse: você não deve questionar com nada por Deus, ou com Deus. Essas questões nós às vezes fazemos. E Deus não fez isso, e Deus não faz aquilo. Não, é fraqueza nossa, é uma fraqueza. Deus não fez isso. O profeta diz: nós não devemos questionar. Você vê que no tempo dos escravos, os escravos não tinham opção. Eles não tinham opção. Eles só não trabalhavam se estivessem desmaiados. Do contrário, apanhava para trabalhar. Tinha que trabalhar. Eles eram, por isso que é a palavra escravo. Eles eram forçados a trabalharem. Tinham que trabalhar. Eles não tinham direito, eles não tinham opção nenhuma. Eles eram prisioneiros. Olha, se você colocar isso no espiritual, nós somos prisioneiros de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Você diz assim: eu fiquei livre, eu saí da escravidão. Você saiu da mão de Satanás, mas entrou na mão de Cristo. Você deixou de ser escravo de um carrasco para ser escravo de um que tem a graça. Entendeu? O Davi, quando ele viu isso, ele pediu. Quando ele tinha que ser entregue, tinha 3 opções para ele. Ou ele seria entregue nas mãos dos homens, ou seria entregue, eu não me lembro a outra parte, praga, né, enfermidade, eu não me lembro, e a outra seria nas mãos de Deus. Ele preferiu a mão de Deus, porque Deus eu sei que tem misericórdia, e os outros não têm. Então veja bem, que bom é ser prisioneiro de Cristo.
você ser sujeito às ordens divinas. Então, cada prova é colocada para você para te testar. E a Bíblia diz que são mais preciosas. Que coisa, meu Deus, coisa amarga. É como às vezes põe na janta, né? Terezinha costuma fazer lá, cozinhar jiló no arroz. E eu como aquilo tão ruim. É, coisa ruim, né? Ela diz, não, tem que comer, isso é bom. É bom, mas é ruim desse jeito. É. Que coisa que é a vida, né? Coisa ruim na vida da gente. E a Bíblia dizer que é bom. Pensa bem para vocês verem. Parece que Deus está fazendo nós passar dificuldade, né? Mas tem que passar. A Bíblia diz que são mais preciosas para ti do que o ouro. Melhor do que o ouro. Então, se Deus permite que algumas aflições aconteçam para você, recorde, isto é para a correção de cada filho que vem para Deus. Deve ser primeiro punido e testado por Deus. Filhos treinados, sem exceções, cada filho que vem, estas aflições são trazidas para ver que atitude você toma. Esse é o ponto mais difícil da nossa vida. A gente tem uma tendência de fugir, uma tendência de sair fora do problema. E parece que é um alívio se eu ficasse livre daquilo. Mas você tem que... O Jonatas, ele pensou isso. Ele pensou isso. Num problema daquele, eu vou me tocar naquilo. Aquele povo lá não merece nada, não. Um povo orgulhoso, exibido, rico. Não vou lá não, vou pegar outro caminho. Tarso era um lugar de gente mais pobre, mais humilde. Vou pregar lá para ele. A coisa mudou o quadro para a vida dele. Você vê que o que passou com ele nós já sabemos. Nós somos a mesma coisa. Você tem que passar isso, você vai passar. Ninguém vai te ajudar. As pessoas podem às vezes orar, consolar. Isso. Eu vejo isso em funeral, né? Tem pessoa que chega e chora e abraça e fala, eu também passei por isso, eu perdi meu pai também, minha mãe e tal. Aquele que está sofrendo ali não tem nada a ver com você perdeu seu pai. Ele tem que ver que ele perdeu agora. Cada um perde o seu. E cada um tem o seu sofrimento. E ninguém tira o sofrimento um do outro. E vamos fazer o quê? Nós temos que passar por ele. Você foi predestinado. Alguém chegou no profeta contar mal da família dele. Falar mal da família dele para ele, para o profeta. Ele disse, olha, o que eu posso fazer? Isso estava predestinado para mim. Tem coisa predestinada para nós. Coisas ruins. Predestinada para nós. Então são trazidas para ver que atitude você toma. Vê, é Deus nesse terreno de provas. Isto é o que é a terra, um campo de provações. Todo mundo ama a vida aqui. Mas estamos tão enganados, tão iludidos, que estamos com 90 anos, 90 e tantos anos e queremos ficar aqui. Não está levantando nem a perna mais, mas quero ficar aqui. Que engano, né? Que dificuldade, que coisa terrível que é o mundo. Que atração. Mas você tem que ir. Nós temos que ir. Então, é um campo de prova, e onde ele está tentando te provar,
Isso está na mensagem Hebreus 4, parágrafo 34. Hebreus 4, parágrafo 33, quer dizer. Agora, esta terra é a terra de aflição. Porém, nós estamos ao caminho da terra de repouso. A terra de descanso. No reino do milênio. Vocês já imaginaram? Agora, descanso, nós expressamos sábado. Israel estava com 400 anos no cativeiro no Egito, e eles foram trazidos fora do Egito através de um milagre de Deus. De acordo com a promessa, ele tinha um lugar de descanso em Canaã. E eles estavam a caminho da terra da promessa, e ali seria o repouso. Mas se vocês forem olhar o lado natural de Israel, eles lutaram para sair do Egito, muita luta, lutaram para atravessar o deserto, muita luta, e quando chegaram, os que sobraram, que tiveram fé suficiente para passar o Jordão, tiveram que lutar para apoderar da terra, que a terra estava possuída pelos 5 eus, Jebuseus, Eteus, Eveus, Saduceus, e assim, 5 eus. E os 5 eus, o profeta mostra que é os 5 sentidos que nós temos no Espírito. Imaginação, memória, raciocínio, afeto, consciência. Isso trabalha em nós, trazendo nós uma dificuldade tremenda para viver aqui na terra e abandonar ela e subir para os céus. Tem que lutar. Olha, quando Abraão foi lutar contra os 5 reis, ali em Sodoma, o que representa isso? Representa a sua fé lutando contra os seus 5 sentidos. Só a fé pode combater os 5 sentidos. E quando a fé funciona, os sentidos tem que neutralizar, tem que paralisar. Você não pode trabalhar com a fé e com o sentido do Espírito, imaginando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero sentir isso. Não, a fé opera de uma forma secreta, porque ela é substância. O profeta tem uma mensagem que chama fé é substância. Substância é matéria que fortalece. Ela é força na sua vida. Quando você tem fé, você cria dentro de si algo que parece que vai estrondar essa casca. Amém. Eu vejo a fé como um pintainho dentro do ovo, debaixo da galinha. Ele vai ficando ali, piu-piu, piu-piu, até um certo ponto. Mas tem um ponto que, o ovo não segura mais ele, não. A primeira coisa que ele endurece é o bico. A ponta do bico. Fica durinho, sequinho, firme. E com aquilo ali ele dá uma picotada, porque ele só tem uma porçãozinha de oxigênio. Você nunca come um ovo inteiro, você sabia? Você cozinhar um ovo, fala assim, não, eu vou comer esse ovo inteiro. Você não come, ele falta um pedaço. Ele falta um pedacinho. Vocês já olharam isso? Você fala assim, comi um ovo inteirinho. Você comeu nada, faltou um pedacinho. Tem uma pontinha lá que falta. Aquela pontinha era o oxigênio que tinha suficiente para ele ficar lá até ter força para picotar o ovo. Ele dá o primeiro pique e o biquinho sai para fora e ele respira. Olha, nós tivemos esse pique. Nós já não estamos dependendo do mundo para viver. Nós já estamos respirando o ar da eternidade. Esse mundo é um ovo que está para estourar. A hora que nós crescer, chegar à estatura de um varão perfeito, o mundo vai explodir. Ele não vai suportar nós. As tumbas vão se abrir, os que dormem vão se levantar, e nós seremos tirados daqui da terra. Essa é a promessa. Creia quem quiser crer. Mas nós temos que falar o que é verdade. Então estamos nesse caminho. Sim,
Você pensa que o pintainho sofre pouco ali dentro daquele ovo? Você pensa que ele sofre pouco? Antigamente as pessoas iam lá no ninho e ajudavam o pintainho sair. Não sei se vocês sabem disso. Ajudava a quebrar as casquinhas lá, para ajudar. Era um ponto errado, porque ele perdia a ponta do curso dele. Porque se vocês observassem o ovo, ele cortava ele certinho, redondo assim, ó. Sabe? Porque ele está de uma forma que o biquinho dele supera ali, fura, e aí ele vai picotando, picotando. Se vocês nunca repararam isso, repara para vocês verem. Ele corta o ovo no meio certinho. A casca fica para lá e para cá e ele sai no meio. Oh Deus, se vocês souberem que nós estamos nessa situação, o mundo está para partir. E nós sairemos daqui. Esse enfado é pouco tempo. Muito pouco tempo. É pouco. Você já pensou se nós tivéssemos que viver 200 anos aqui nessa vida? Que seria de nós? Que sofrimento teríamos? Ele deu só 70. Já estamos sobrando tempo. E o resto disso é enfado, é sofrimento, é luta, é aflição. Mas enquanto nós tivermos alguma coisa para purgar, nós estamos aqui ainda. Oh Deus, ajuda nós. Agora veja, descanso. Agora, Israel era um peregrino no Egito. Eles foram peregrinos no deserto. E eles tornaram-se peregrinos em Canaã. Então mostrou que aquele descanso não era verdadeiro. Por isso que a Bíblia fala que Josué deu um descanso, mas fala-se de outro dia, de outro descanso. Qual é o outro descanso? É o descanso que nós às vezes não estamos percebendo ele, você não está sentindo. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E os crentes vêm tudo alegre, pensando que vai viver uma vida de bonança aqui na terra, porque aceitou Jesus. E pregam aí prosperidade e tanta coisa, mas ele não falou isso. Ele não falou que você não ia trabalhar mais, ele não falou que você não iria ter mais doença. A pessoa fica: eu aceitei Jesus, eu não tenho mais doença. Você está perdido, você está equivocado. Jesus não falou isso. Ele falou o que você pode sentir, se você for cristão. Se você não for, você não sente. Ele falou que descanso para vossas almas. Alma descansada. Alma sabendo que a vida eterna está aí. Sabendo que só falta o calor aumentar mais um pouco. As aflições. Então vejam. Olha, você não tem que se preocupar com ele, em olhar por mulheres, ele virará a cara, a sua cabeça. Se ele tem Deus em seu coração, ele está vivendo em uma atmosfera diferente. Ele já está pressentindo o milênio aqui na terra. Você não deseja ser culpado daquela coisa de julgamento. E ele vira a cabeça e diz: Deus, tenha misericórdia dessa mulher, ou desse homem, assim sucessivo. E ele segue em frente. Estamos em nossa jornada. Estamos a caminho do Canaã espiritual. Estamos a caminho daquele descanso eterno. Deus tem nos dado.
E na jornada somos tentados por todos os tipos de coisa, mas sendo tentado sem pecar. E se você cai, você não superou. Você ainda precisa, você pode ser um crente, mas você precisa ainda nascer de novo. Porque se você for tentado e cair, o profeta mostra isso na mensagem Hebreus 4, parágrafo 48. Agora observe Hebreus 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Agora aqui está a promessa, está o que temos que temer. Se não há uma promessa deixada para nós, mas há uma promessa. Então a coisa seguinte é, não fique para trás. Tome essa promessa, cumpre a maneira que Deus está te exigindo, cumpre ela certinho. Agora o pensamento é, se estamos a caminho para o repouso, o que é repouso? O que é descanso? O que é sábado? Onde está ele? É unir a uma igreja? É ser batizado de uma forma ou de outra? Esta é a maior igreja da cidade? Ou ter as melhores roupas e a cultura? Ou ter o dinheiro? O que é? O que é? O que é evangelho? O que é boas novas? Boas novas vieram para eles no Egito, que Deus enviou um libertador que lhes tirou fora do Egito e levou para a terra prometida. Hebreus 53, 54, vocês leem isso. E as boas novas para nós? Deus enviou um libertador para nós, o Espírito Santo, e estamos a caminho da terra prometida. E as pessoas têm feito desta mensagem, desta crença que nós temos, têm feito credos, denominações, ismos, mas Deus continua nos lembrar que o nosso sábado é o Espírito Santo. O nosso descanso não é você mudar de uma igreja e ir para outra. Não é você mudar de um pastor e para o outro. Nosso descanso é você estar na palavra. É ali. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, parece que algum de vós fique para trás. Por quê? Também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. E Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. E ele disse, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos os que o Pai me dá, tem me dado, virão a mim. E foi uma luta muito grande, muitos vieram, porém poucos misturaram a palavra com a fé. Esse é o problema. Aí você diz, não, mas por que isso? Não, porque isso, a igreja é composta. A igreja é composta. Nós não temos que estar olhando se o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, se o fulano fica daquilo. Eu sempre imagino uma guerra. Uma guerra é uma coisa tremenda, estrondosa, cruel. Nós somos amigos ali, bebe no mesmo cantil, come junto, dorme junto ali, mas a hora que se levar um tiro e cair perto de mim, eu não posso nem abaixar para te pegar. Eu tenho que passar por cima e vai em frente. O capitão dá um grito lá, você parado, o capitão dá um grito lá, você estremece. A guerra não tem amigo. Nós estamos nessa guerra. Cuida de si. Cada um cuida de si. Tome, levante sua cabeça e vai. Vai em frente.
Não importe com que outro aconteça, que faz com outro, que aconteceu isso, que acontece isso é problema dele com Deus. O problema seu é seu com Deus. Vai em frente, segue em frente, vai indo até que você vença. Ó Deus, nós precisamos ter essa força, ter essa coragem, ter esse ânimo para chegar lá. Nós iremos chegar lá. Nós chegaremos lá. Vamos caminhando, ainda que machucados, feridos, né? O soldado ferido, né? Mas vamos chegar lá. Amém. Deus abençoe a todos.